Olá vestibulanda, seja bem-vindo, eu sou o professor Caio e o que você vai assistir aqui são trechos da live sobre o livro Angústia que eu fiz pelo Instagram com a minha grande amiga Lara Maria, o arroba dela é lamarlivros, vou deixar em algum lugar aqui. Eu recortei alguns trechos da live e estou disponibilizando para vocês como podcast, para vocês terem acesso e poderem estudar para a FUVEST sobre o livro Angústia. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem e aproveitem. Esse livro foi um pouco mais desafiador do que os outros, então eu fico mais ansiosa. Não é um livro nada fácil, né? É um livro bem complicado. Eu diria perigoso. Ele é principalmente no começo, né, que você tá tentando entender como que vai funcionar essa narrativa, é bem complicado. Exatamente. Eu acho a forma como ele é construído de uma genialidade muito grande. Eu concordo. E deixa eu aproveitar e avisar que é o seguinte, para contextualizar vocês de uma forma mais clara, para vocês entenderem o livro, a gente vai tentar fazer uma linha do tempo de uma forma que não está no livro, tá? Porque vocês vão entender como que é a construção do livro, mas a gente vai tentar traduzir de uma forma mais simplificada para vocês conseguirem compreender a história. E aí a gente começa a discussão. Não é mesmo, Caio? Perfeito, até porque o livro começa pelo final. Exato, é um livro que, avisando, se você ler esse livro, quando terminar, volta para a primeira página e leia as 3 primeiras páginas. Assim, muda o livro, muda. Pra gente entender o livro do jeito que a Lara falou, eu decidi fazer 3 recortes, né, de 3 momentos diferentes. Mas, para ser simples, é a história de um homem chamado Luiz da Silva e dos sentimentos dele. Ele conta 3 momentos da vida. O primeiro é a infância, aí tem um outro momento que é um meio da vida dele, talvez o início do período de adulto, e aí sim o terceiro período, a consolidação ali dele como adulto, 30, 35 anos, imagina. Quando ele era novo, quando ele era criança, ele morava com o pai, o avô, na fazenda, uma família abastada, uma família rica. O avô dele tem uns 3, 4 sobrenomes, e sobrenomes bem conhecidos, né? Assim, Cavalcante, Aquino, sobrenomes de renome e bastante grandiosos. Pereira também, né? Que demonstra bem a riqueza que era a família, a riqueza da fazenda e o poder que eles tinham, né? A origem dele é uma origem abastada, né? Então, essa é a parte da infância dele vivendo ali com a família. Só que o avô dele perde tudo ali na crise de 29. E ali começa um período assim, de decadência da vida do Luiz da Silva. Que vai crescendo, né? Podemos dizer, até esse momento em que ele é jovem, começa a ser adulto, em que ele tem uma vida de nenhuma riqueza, né? Completamente o contrário. Inclusive no livro, ele dá uma característica desse momento de vida que ele fala que ele tinha uma vida de cigano. Ou seja, que ele andava de fazendas em fazendas, ele virou uma espécie de professor, só que ele não tinha muito rumo. Ele só saiu daquela vila em que ele vivia, com a família, com riqueza, que perderam tudo, e agora vivia essa vida sem rumo, sem nada. Ele até chegou a dormir na praça. Foi uma transição absurda, né? Ele morava numa pensão, né? E nessa pensão ele dividia quarto com estudantes de medicina. Então, assim, e atrasava aluguel e não tinha como pagar. Então era uma vida, acho que dá pra gente dizer assim, não sei se sofrida, mas com poucos recursos. De transição também, né? De uma transição da fazenda para onde ele vai chegar na terceira fase. Isso, e a terceira fase é a fase dele como adulto, já é a fase dele na cidade. Então ele sai do campo... Maceió. Na cidade de Maceió, perfeito. Ele sai do campo e ele tem essa migração que é até assim, característica do modernismo, né, sertanejo, do regionalismo modernista. Obras como Vidas Secas, Morte e Vida Severina, que vão tratar dessa transição, dessa fuga do sertão para a cidade. E o Luiz da Silva, de uma certa forma, faz, né, essa transição para a vida adulta. Exatamente. E ele mostra muito essa questão, você falou da segunda fase modernista, né, essa questão do regionalismo, das questões sociais. Ele vai trazer com ele isso nessa transição, quando ele chega na cidade, e ele vai tentar a vida ali, né?
E aí, nessa vida adulta, ele é um homem de poucos luxos, tem uma vida, podemos dizer, confortável, mas nenhuma riqueza, tem algumas economias. É um funcionário público. Letrado, né? O que é muito importante ele ser. Sim, ele trabalha num jornal do estado. E só que ele não ganha muito, então inclusive ele faz algumas pequenas obras, né, alguns textos, acho que até poesia ele chega a fazer e escrever para vender, para conseguir algo a mais, né? E é nessa história em Maceió que vai se desenrolar o drama todo, né, a trama inteira, que inclusive a gente vai acompanhar um trio amoroso. Entre ele, o Luiz, a Marina, que é uma vizinha, é uma moça jovem, e aí a gente já vai falar dela, e o Tavares, certo? Julião Tavares. Julião Tavares, que ele traz umas características dele muito pejorativas, né? E ele tem um verdadeiro ódio, raiva, ele não gosta dessa pessoa por tudo que ele representa, que a gente já vai falar. E muito diferente do Luiz, o Tavares vem de uma família tradicional, ele é rico, ele tem poderes aquisitivos. É nesse contexto que a gente conhece essa obra e conhece o Luiz, né? O Julião Tavares é o antagonista perfeito, né? Ele é o contrário, quase 100% contrário do Luiz da Silva. Família abastada, riquezas, posses, uma história de vida de pouco sofrimento. Então, o Luiz da Silva é feio, né? Não tem uma atração física. Já o Julião Tavares, ele é chamado de feio, mas ao mesmo tempo ele consegue se relacionar com muitas mulheres. É aquele pessoa que tem um bom papo, que chega no lugar, né, e conversa. Ele gosta muito de flertar as menininhas. Sociável, diferente do Luiz da Silva, que não é, né? Não é nada sociável. Totalmente. Mas contando assim, parece que é muito simples esse livro, né? De ler, de desvendar tudo isso. Porém, gente, ali nas primeiras 100 páginas, pra ser sincera, eu fiquei completamente perdida. Por quê? Porque você vai ser inserida nesse universo, né? Você, leitor, vai ser inserido nesse universo através do fluxo de consciência, ou seja, dos pensamentos dele, através do fluxo de memória, ou seja, das memórias dele do passado. E é um mix do que está acontecendo no presente, do que ele lembra do passado, de pensamentos que ele está tendo que não tem nada a ver com nada. Então, assim, você cai do nada nessa cabeça do Luiz, e para você conseguir compreender o que ele está fazendo, quem que ele é, as pessoas com quem ele trabalha, o que ele trabalha, de onde ele veio, é uma maratona, você tem que persistir, não é mesmo? É penoso, né? Ele é um personagem muito complexo, é uma pessoa muito difícil. O livro inteiro são os pensamentos dele sem uma ordem temporal, lógica, e você precisa mergulhar nisso aí e de repente se vê ali, tem que entender o que está se passando. E assim, por vezes, algum parágrafo, ele começa falando de uma situação que ele está vivendo, de repente ele já está no passado, e de repente ele retoma com um pensamento e fala uma frase com alguém. Então, assim, é uma perturbação ali, é uma confusão interior que você se vê imersa, então você tem que lidar com isso, para acostumar com essa narrativa. Perfeito. A palavra que você falou assim, é irretocável, porque é uma perturbação, é um livro que te cansa. Você vai lendo e você vai ficando cansado. Parece que você está angustiado de embrenhar naquilo e fala, meu Deus, o que é isso? E essa angústia é transmitida de uma forma muito, muito boa pelo Graciliano Ramos. Muito clara, né? E eu acho que a gente pode já puxar para a ideia do título aqui, Lara. O que seria angústia, né? A gente estava discutindo mais cedo hoje sobre o sentimento da angústia ser essa incapacidade de você conseguir fazer alguma coisa, né? Quando você não consegue mexer numa situação que não é favorável ou que não te agrada, mas você não consegue. Você precisa, mas não consegue. Então você se sente angustiado, é um sentimento de opressão, de limitação, né? de aperto. E isso vai se revelar em outras situações da obra. A obra vai se desenrolar até o ponto que o Luiz da Silva, o protagonista, vai matar o Julião Tavares, que é o seu antagonista, o seu rival, e vai matar o Julião Tavares enforcado.
né? E depois vai pendurar o Julião Tavares numa árvore para simular que ele se suicidou. Né? Então ele usa um pedaço de corda. Então olha como esse sentimento opressor, limitador da angústia, que no plano sentimental, no plano abstrato, dá essa sensação assim de afunilamento, ela se revela depois na opressão do enforcamento, né? Da morte do Julião Tavares. Então, essa simbologia, né? Isso, e se a gente pensar, isso vem até mesmo antes, porque, como a gente falou no começo, a família dele era uma família abastada. E o nome do avô tinha o quê? 6 nomes. Aí o pai dele, que chamava Camilo, tinha 4 nomes. E o Luiz é Luiz da Silva. Então você percebe que esse afunilamento vem desde o seu nome. Então, assim, o Graciliano Ramos foi tão genial que ele mostrou a parte social do Luiz, que foi afunilando o seu dinheiro, o seu status, o seu poder. Depois a gente percebe que até o seu nome é curtinho. E aí ele se vê imerso em Maceió, que é uma cidade grande, mas a gente vai falar daqui a pouco, que ele vive num bairro assim que é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, o que o Caio está falando é muito verdade. Esse sentimento de angústia, de fechamento, se dá em todos os âmbitos da vida desse personagem. Até que leva ele a cometer um crime que também tem a ver esse sentimento de opressão, de fechamento, de funilamento. É muito interessante isso. Chega no final e ele comete esse assassinato do Tavares, que a gente vai entender por quê. Mas um ponto importante também, que a angústia levou o quê? Tem todo um relacionamento com a obsessão. Ele se torna completamente obsessivo por esse cara, que o leva também a cometer esse assassinato. Mas por que ele ficou obsessivo? Então, o Luiz da Silva morava nesse bairro, nessa micro-sociedade, né, que... É um micro-universo, é muito interessante. Apesar de estar em Maceió, ele vive ali e como ele passa, você conhece todos os vizinhos, tudo que acontece, ele escuta tudo, é muito interessante. Não é um bairro chique, né? Não é um bairro nobre, é um bairro talvez de classe média baixa, em que as casas são muito próximas. Então, a casa dele, o banheiro da casa dele, a parede tem divisa com o banheiro da casa vizinha. O quarto da casa dele, a parede tem divisa com a parede do outro vizinho do outro lado. Então ele está dormindo e ele escuta os vizinhos copulando na casa ao lado. Ele está no banheiro, ele escuta a vizinha conversando com a mãe no banheiro ao lado. E nesse momento, alguma coisa me fez lembrar Cortiço. Quase um Cortiço, ele tem meio que uma vida própria, aquele bairro que ele vive, aquelas casas, né? E ao mesmo tempo que ele mostra que ele tem essa conexão com os vizinhos, está todo mundo próximo, mas o Luiz, ele é muito sozinho. Ele é muito preso nele. Então, essas paredes, você sente quando você está ali dentro, quando você está dentro da cabeça dele, ele ouvindo tudo, mesmo assim ele é solitário. Ele, apesar de ele ter todo esse meio, ele fica sozinho, ele não conversa, ele não tem amizade, apesar de que ele vai se interessar pela vizinha Marina. Vamos falar da Marina? Ele na casa dele, ele gosta de ficar no jardim, lendo livros, e do lado da casa dele morava uma senhora que se muda e passa a morar ali a família com o pai, a mãe e a filha. E a filha é a Marina, que é a mulher por quem ele se interessa. Eles se relacionam, criam uma amizade, um vínculo, e ele a pede em casamento e eles ficam noivos. Então, nesse momento, parece uma grande felicidade, né? Olha, o Luiz da Silva vai se relacionar. Exato, mas ao mesmo tempo, enquanto você está lendo essa parte, você vê que não é assim, ele se interessa por ela, mas ao mesmo tempo existe uns beijos estranhos, existe uma coisa assim, você não sabe se ele tem uma atração apenas sexual por ela, ou se ele tá mesmo apaixonado. Existe um mix ali, porque você vai ver, o livro inteiro é esse mix interior. E nesse relacionamento, nessa paixão dele por essa vizinha, é a mesma coisa. O dilema é presente em toda a obra, né? Ele viver tão próximo dos vizinhos, observando tudo, mas muito solitário. Ele interessado pela Marina, mas ao mesmo tempo não a trata bem, parece desinteressado, ele tem uma vida confortável até certo ponto financeiramente, mas parece que nem tanto. Então é um enorme dilema
né? E ele é um homem em dilema, né? Em dilema moral, o campo e a cidade, tem muitas dualidades aí. Exato. E uma coisa que você falou que eu queria puxar um gatilho, você falou da forma como ele trata a Marina, né? E é muito interessante que no livro deixa muito claro que ele tem pensamentos, e isso pode refletir até na nossa vida mesmo. Ele tem certos pensamentos, só que o que ele expressa verbalmente é totalmente diferente. Então chega a certo momento, ele tá apaixonado por ela, mas ele xinga ela. Ele fala, aquela lambisgoia, aquela... Eu tô com medo de falar algumas palavras que ele fala que pode cair aqui, aquela P. E aí, então assim, você fala, mas como que ele tá apaixonado e trata ela dessa forma? Aí você faz toda aquela conexão com a realidade que ele foi criado, né? Ele foi criado naquele sertão, um sertão muito violento, ele via violência todos os dias. Então ele traz isso, inclusive, para o vocábulo dele, né? Para a forma como ele fala com a Marina. Então é toda essa questão, e é muito interessante que teve uma parte muito significativa no livro, que em um parágrafo estava totalmente preocupado com a Marina. Ele estava preocupado, ele estava ansioso, aí ele vai falar com ele xinga ela. Aí ele, no pensamento, depois ele fala assim, nossa, mas eu não queria xingar ela, mas eu tô preocupado. Aí ele xinga ela de novo. Então você vê esse dilema dele e ele não consegue se comunicar de uma forma branda, suave, romântica. Por causa de um passado sertanejo e sem estudos, né? Apesar dele ser letrado e ter uma vida confortável, ele não tem estudos, né? Ele sabe ler, ele sabe escrever muito bem, mas não tem estudos. Então, talvez isso dificulte a relação social dele. Ele não viveu a socialização plena, vamos dizer assim. E também ele viu muita violência, né? Se eu não me engano, ele viu o pai dele morto ali, né? Ele viu a morte, ele viu alguns assassinatos ali que acontecia, né? Então pensa, ser uma criança crescendo nessa violência, isso transmite em todas as áreas da pessoa, inclusive na forma como ela tenta se expressar, né? As relações sociais dele, então, são nesse dilema, né? Entre o lado... de querer, mas não conseguir. E isso impossibilita ele criar laços. Isso, e essa impossibilidade dele criar laços também está numa característica dele que ele se sente muito inferior a tudo, né? Ele tem esse complexo de inferioridade tanto de sua aparência como da forma como ele se relaciona, e isso demonstra em dois símbolos que eu percebi no livro. Primeiro, ele cita muitos ratos. O tempo inteiro no livro existe essa simbologia de rato que transmite o quê? Uma certa sujeira, uma certa pobreza ali, né? No sentido de ele não consegue se sentir melhor do que isso. O rato vem de baixo, né? E outra, ele observa muito sapatos. Ele fala o tempo inteiro sobre os sapatos. O sapato está surrado, o sapato está bem, olha como que é o sapato dela, os pés dela estão limpos, os pés dela estão sujos. Então, essa questão de olhar para baixo, ver, né, os pés das pessoas, isso traz uma simbologia muito importante na história, né? De alguma forma ele quer se sentir superior, então para isso ele olha para os pés, para os sapatos, só que aí também ele avista os ratos que o lembram que ele veio de baixo. Exatamente, que ele não tem nada, ele fala assim, eu não tenho nada, eu não sou nada, minha família era, mas eu não tenho. Voltando à história, ele fica noivo de Marina e ele, para tentar agradá-la, ele descreve a Marina como uma mulher interesseira, quer essa vida casada, só que ao mesmo tempo se importa muito com as aparências, com as roupas. O pai dela reclama, né, que ela gastou muito dinheiro com o vestido e assim... Todas as economias que ele fez durante toda a vida vão embora em meses, assim, do noivado dele com a Marina, porque ele dá o dinheiro para ela comprar um enxoval. Dá o dinheiro, ela compra 2 sapatos e já acabou. Aí ele pega empréstimo e aí ele vai fazer dívidas. E dívidas, e dívidas, e dívidas. Tudo para fazer Marina, deixá-la satisfeita, né? E isso, eu acho que é a forma que ele encontrou de falar assim, eu gosto de você. Eu me preocupo com você. E pra ele, tudo que a gente tá falando até agora, você vê que o dinheiro é uma coisa importante na vida dele, né? Que, tanto pro bem quanto pro mal. Então, você dá a sua poupança pra uma pessoa que você quer casar e que não há nem certeza, né? Nem casou ainda, mostra o quanto de comprometimento que ele tinha para com ela, né? Pra alguém que foi rico e agora não é, num ambiente novo,
E ele pega empréstimo com amigo, né? Faz de tudo, enfim, até da empregada, né? Ele rouba o dinheiro até da própria empregada da casa dele. E aí esse noivado dá certo, pai? Não muito, porque entra na história, ou volta pra história, o Julião Tavares, que já era um conhecido do Luiz da Silva. Eles se conheceram num simpósio, uma conferência, uma palestra, algo assim. Mas o Julião Tavares sempre muito, assim, chato, né? Uma pessoa sem bom senso, que te aluga e te fica conversando, e você não quer ouvir, você não quer dar atenção. O Luiz da Silva nunca tá nem aí. Mas o Julião Tavares fala, ele é um patriota, ele é um rico, e ele fala muito do Brasil, e o Brasil vai crescer. O Julião Tavares um dia vai visitar o Luiz da Silva, só que o Luiz da Silva está trabalhando. E quando o Luiz da Silva chega do trabalho, ele avista o Julião Tavares na janela, literalmente encarando, assim, trocando olhares com a Marina. E aí começa toda uma ideia de que eles estão flertando, que eles estão num relacionamento ali, que ela tá traindo ele, né? E é muito interessante porque o Graciliano Ramos trouxe um narrador, que é um tipo de narrador que me interessa bastante, que é aquele que você não pode confiar. Por que você não pode confiar? Porque ele está falando através do fluxo de consciência dele, o fluxo de memórias dele. Então, como você vai confiar plenamente num narrador que fala com um olhar totalmente enviesado? Ele mesmo fala, né? Ele mesmo fala, não se pode confiar nas recordações. Ele fala isso no livro. Então, no momento em que eu li essa cena, né? E que ele vê o Tavares e fala, ela tá me traindo, não vale nada, não sei o quê. Você fala, será que tudo isso aconteceu mesmo? Será que ele não tá, por causa do seu complexo de inferioridade, por causa de todos os seus problemas pessoais e internos, será que ele não tá querendo arranjar uma desculpa mesmo inconsciente pra sair desse noivado? Será que é tudo isso mesmo? Então você fica o tempo todo se questionando. Eu, pelo menos, fiquei, duvido, que o meu livro tá tudo cheio de escritos, duvido, será? Não é possível, sabe? Ele tá sempre, a gente começa a questionar, será que o Julião Tavares é esse cara chato? É esse balofo que ele fala? Sempre pejorativo. E será que a Marina é essa interesseira que ele descreve? Exato, porque o Tavares era rico, né? Então ela podia estar somente interessada no dinheiro. E aí, diante dessa inconformidade dele, dessas angústias dele perante o relacionamento, ele vai lá e faz o quê? Termina com a Marina. E ele nem chega a questionar, né? Pelo menos ele não vai nem no Tavares assim, você tá olhando minha mulher? O que você tá fazendo? Como assim? E assim, ele também não abre espaço pra Marina se expressar, pelo menos eu não lembro disso. Pra Marina se defender, pra Marina mostrar, não tem nada a ver, eu tô com você, eu quero você, ou realmente eu não quero mais você, eu gosto do outro. Ele não abre espaço pra ela, não tem espaço não tem diálogo, né? Ele pinta a Marina como assim, ela quis casar comigo enquanto eu tinha dinheiro, quando ela percebeu que eu não tinha mais, ela se apegou ao primeiro que apareceu, que foi o Julião Tavares, que tem dinheiro, né? Então reforça essa imagem interesseira da Marina, que só se importa com as aparências, etc, etc. Ele não tem a capacidade da socialização de chegar e falar, por favor, respeita a minha noiva, né, Julião? Dá uma seguradinha. Não, nem isso, ele não tem essa capacidade. E eu vou fazer um comentário, esses dois aspectos, né, o triângulo amoroso. O triângulo amoroso e o narrador não confiável dão uma tônica aí do Dom Casmurro. Talvez uma inspiração do Graciliano Ramos, né, que também tem uma desconfiança de um narrador não confiável, de sua noiva, esposa, trair com outro. E você nunca vai saber o lado de outro, né? Nem do terceiro, nem o dela. Você só sabe o lado dele. E a partir desse momento, quando ele termina esse relacionamento, né, ele fica mal, você percebe que ele ficou mal com isso. Mesmo que ele não sabe lidar exatamente com isso, ele ficou mal, ele tá triste, só que isso vira uma obsessão. Então eu falei pro Caio, isso daí era a origem do nosso stalker de hoje. Porque ele fica totalmente obsessivo com a Marina
então ele segue os passos dela, ele fica observando, ele fica de tocaia, e com o Tavares, ele fica numa obsessão com os dois que chega uma hora que você até cansa de acompanhar essa obsessão, não é mesmo? Numa dessas obsessões, o Julião Tavares e a Marina vão ao teatro e ele quer ir junto para ficar olhando, observando os dois, mas ele não tem mais dinheiro porque ele gastou tudo. E é nessa cena que ele decide roubar o dinheiro da empregada dele. A empregada dele guardava as economias dela no fundo da casa, enterrava do ladinho assim na cerca, enterrava e deixava lá bonitinho. Ela enterrava lá e guardava, e ele sabia, ele pegou esse dinheiro e falou, ó, semana que vem eu recebo o meu salário, eu vou pagar ela com 100% de juros. Dito e feito, né? Ele pega esse dinheiro, vai pro teatro, tal. Semana seguinte ele recebe e põe o dobro lá. Só que aí quando ela vai lá pegar o dinheiro, ela vê que tá mexido, que tá diferente do que ela deixou. E naquele momento ela morre, vamos dizer assim, por dentro. Né? Considera aquilo uma invasão de privacidade. Né? O próprio Graciliano Ramos coloca assim, o céu desabou, o céu da vitória da empregada acabou. É como se a vida dela fosse invadida, a privacidade, a liberdade, tudo dela acabou. Então é uma cena de invasão mesmo. E o Graciliano Ramos, ele traz nesse livro alguns temas relacionados à invasão, né? A questão da mulher, a questão de... Por exemplo, o Tavares, ele vai deflorar várias menininhas, dentre elas a Marina. No caso, o Luiz, nessa de ele pegar essa poupança da Vitória, que eram algumas moedinhas, ele tá ali entrando na intimidade dela. Depois a gente percebe como ele tem um problema muito grande de se relacionar com mulheres, como ele se sente incomodado com algumas atitudes de mulheres. Então, o Graciliano Ramos, ele consegue suavemente, ele traz essas questões que, né, são importantes e permeia essa história também. Essa história é cheia de camadas, gente. É um livro que tem camadas atrás de camadas, atrás de camadas, atrás de camadas. E aí essa obsessão, né, eu vou seguir um pouquinho, essa obsessão com o Tavares nunca melhora, só piora, e até que ele recebe um objeto, que é a corda, que isso, no momento que eu li isso, primeiro que eu não entendi bem que aquilo era uma corda. Aí depois, quando eu percebi que era uma corda e remetia sempre ao passado, que a gente já vai falar disso, e ele ficou com essa corda no bolso por muito tempo. E todas as vezes que ele viu o Tavares num café ou na rua, o que ele fazia? Ele apertava essa corda e falava assim, eu quero matar esse cara. Não falava, mas você entendia que era isso. Então, você percebe que ali começa algo que você fala, isso daqui não vai dar certo. E a corda é uma simbologia legal, porque a corda, você pode juntar o final dela com o começo e assim criar um círculo, né? Um ciclo, exatamente como o livro, que começa pelo final. E a corda também é uma simbologia dos laços, né? O que você faz com uma corda? Você dá laços, você dá nós, e isso você prende as coisas, que é uma coisa que o Luiz da Silva não consegue fazer, né? Criar laços para ele é muito difícil. Laço, e ele fala até assim, na minha infância, o meu pai não deixava eu ter amigos, porque ele tinha medo de que amigos fossem corrupções, né? Que eu me corrompesse por ter amigos, né? Então, a simbologia da corda é a simbologia da criação de laços. E quando ele vê o Julião Tavares, ele pega essa corda firme, como quem fala, eu vou destruir de vez esses laços. E tem essa ideia de laço com cobra também, né? Se eu não me engano. Porque ele, falando um pouquinho do fluxo de memória, né? O Graciliano Ramos, ele conseguiu construir uma narrativa em que o personagem, toda vez que acontece alguma coisa no presente, toda vez que ele vê alguma coisa, não toda vez, mas muitas vezes que ele vê alguma coisa, ele está imerso em uma situação, ele retoma o passado. Algo remete ao passado. Então ele usa o passado, o fluxo de memória, para explicar, para ilustrar o presente. Então a corda, toda vez que ele vê essa corda, que ele fala de cordas, que ele fala de laço,
ele vai remeter ao seu avô. Uma história do avô dele que um dia acordou, estava dormindo na rede e acordou com uma cobra enforcando. E que depois vai ser a morte do Julião Tavares, né? Com a corda no pescoço. Pelas mãos do próprio Luiz da Silva. Então você vê como esse livro é construído. É um quebra-cabeça, né? Você vai construindo, você vai ligando as partes e sempre retomando o passado. E o que isso significa também, né, Caio? A gente estava falando sobre o meio, a influência do meio, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, sobre a memória, sobre a infância. É, perfeito. Ele vai, quando ele é grosso com alguém, quando ele distrata, quando ele não consegue se relacionar, ele vai justificar uma memória do passado em que o avô dele foi grosseiro, em que o pai dele praticou uma violência, que um funcionário do avô lá na fazenda precisou matar alguém. Então ele vai sempre justificando, né, argumentando, falando, não, ó, eu fiz isso, eu fui grosseiro, eu fui maldoso, porque foi nesse, como quem diz, né, ele não deixa isso explícito, mas ele sugere, eu fui criado nesse meio, eu tô acostumado com isso. Não tem nada a ver com as minhas atitudes, é tudo por culpa de onde eu vim, de como eu fui criada. Isso demonstra muito uma característica dele também de tirar a responsabilidade. Então, por exemplo, quando ele foi matar o Tavares estava na rua, ele estava atrás dele, era um dia à noite, ele estava sozinho, tudo, e ele fala, ele tá à noite, sozinho, andando, vai fumar um cigarro, ele quer ser morto. Então você vê que ele tenta se justificar o tempo inteiro e fala assim, não é responsabilidade dele nada, nada, é tudo culpa do meio, do outro e nunca dele. Terminou o namoro, por causa que a Marina tava com o Tavares, fez isso por causa de outra pessoa, então é tudo justificável para tirar a responsabilidade dele, né? Fazendo um gancho com esse crime, eu quero comentar uma coisa que eu descobri hoje, que eu não sabia, eu não sei se vocês sabem, quem tá assistindo ou quem vai assistir, sobre a relação do Graciliano Ramos com o Dostoiévski. Porque no momento em que a gente está, se você já leu Crime e Castigo, no momento em que você tá lendo esse crime que vai ser cometido, você vê ele preparando a angústia, um conflito interno, e aí você vê que ele mata isso. No momento que eu estava lendo, eu falei assim, gente, isso aqui é Crime e Castigo, isso aqui é Dostoiévski. E é até engraçado, eu comentei com o Caio, que ele matou, aconteceu o crime, ele estava lá arranjando o corpo, né, tentando esconder, não sabia se escondia o que fez para matar, se pendurava o corpo e tal. E aí eu falei assim, quer apostar que daqui umas partes ele vai ter febre, ele vai ficar doente? Não deu outra, ele teve febre, ele ficou doente. Por quê? Isso acontece exatamente no Crime e Castigo. Eu falei, gente, tem muito essa intertextualidade do Crime e Castigo com a angústia. E falando sobre angústia, você percebe que existe a angústia pré-crime nos dois. Então você vê os personagens ansiosos, não sabendo lidar com sentimentos para cometer esse crime. E após o assassinato, você vê que no Crime e Castigo existe um sentimento de culpa, né? Ele fica doente, ele fica com febre, ele fica ali angustiado, fica muito tempo doente e tem todo aquele rebuliço de culpa, né? Enquanto que no Luiz, você vê que ele tem medo de ser descoberto. Ele tem medo que as pessoas descubram que ele cometeu esse crime. Então ele fica doente e você percebe, nossa, mas está tendo um tumulto na rua. As pessoas estão fazendo, o que é isso? Ele tenta esconder ali os trapos, né? Ele lava a mão. Então isso é tudo relacionado com a angústia também, pré e pós-crime, que eu achei interessante comentar, porque eu não sabia e descobri hoje. O medo dele é ser descoberto pela polícia, ser preso, uma coisa que não acontece, né? Ele não é descoberto, ninguém desconfia. Só que ele mesmo sabe. Então ele lida com o julgamento, com a punição, com o castigo dele com ele mesmo, que o faz ficar doente, de cama, 1 mês, né? O livro começa com ele levantando da cama 30 dias depois de matar o Julião Tavares. Só que a gente não sabe disso. Quando a gente começa, ele fala, depois de 30 dias eu levantei da cama, e você vê que ele fala, minhas mãos estão sendo curadas, as cicatrizes, e você não entende. Aí lá no final, você vai perceber que ele machucou as mãos, que ele ficou doente. Inclusive, eu estava até comentando, né, que eu achei, quando eu li, que o final ele estava preso. Só que aí eu descobri que não.
E foi uma surpresa muito boa, um plot twist muito bom pra mim. O início do capítulo, ele fala que só dá pra ver uma fresta de luz entrando, que é por ali que ele sabe que o tempo tá passando. Quando você lê isso, você fala assim, ele tá preso, ele tá na cadeia, é só uma janelinha que entra luz. Né? Eu tive essa sensação, eu fiquei por umas 5 páginas, aí que eu fui perceber que não. Eu não percebi, eu caí no narrador, eu falei, não, ele tá preso, porque inclusive ele é muito sacana, esse narrador. Ele fala o seguinte na página aqui, ele fala, o livro só poderia ser escrito na prisão. Aí ele fala, ele tá preso, ele caiu, ele foi descoberto, inclusive ele começa a citar um número aqui, 16 mil alguma coisa, que eu falei, é o número do presidiário, é o número que fica ali no coisa. Então ele te leva, e um leitor como eu, caí. E aí você fala, pô, ele escreveu na prisão. Aí você retoma aqui o início e fala assim, acordei depois de 30 dias. Ele não foi preso, ele não descobriram. E aí tem toda essa questão do ciclo, né, da narrativa circular. É uma prisão interna, né? Ele se prendeu nele mesmo, nos próprios sentimentos, na própria angústia. Eu acho que ele é preso nele mesmo a vida inteira, né? Eu, pelo menos, eu tive essa impressão de que ele é impulsionado por esse meio, que ele se justifica e ele não consegue criar nenhum laço, e ele fica rompendo todos os laços que ele cria, ele fica desmembrando as pessoas, ele fica procurando defeitos em todo mundo, e no final ele é sozinho e ele vive essa angústia, ele passa isso muito bem para todos nós, né? E ele ele não melhora a situação que ele se sente inferior, né? E não é nem questão, eu acho que chega um momento que não é nem questão mais de dinheiro. É questão mesmo dele com ele mesmo, assim. Ele se sente inferior e nada vai mudar essa situação. Eu ia comentar que depois que ele se separa da Marina e a Marina começa a sair com o Julião Tavares, aí o Julião Tavares, eles saem por um tempo, Marina e Julião, e aí tem um momento que eles param de sair, né? Que o Julião não vai mais frequentar a casa da Marina. E aí ele acha estranho e tal, e um dia o Luiz da Silva acorda, vai ao banheiro, e como eu falei, o banheiro dele tem a divisão com o banheiro da casa da Marina. Então ele ouve tudo o que acontece lá, e ele tá lá sentado e ele ouve a Marina chorar e contar pra mãe que está grávida, do Julião Tavares. E aí tem todo essa camada também da questão moral, né, da sociedade ali que existia, a vergonha que era uma mulher, ela não estava casada com o Tavares, e ela chega até a encerrar essa gravidez, né, ela vai na procura para encerrar essa gravidez, e isso, ele contextualiza isso, né, ele traz essa questão, do meu ponto de vista, para mostrar também os valores que tinha ali naquela sociedade, né, que apesar de estar mudando aos pouquinhos, e é muito diferente dos valores que o Luiz tinha na fazenda, são dois ambientes totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo tinha essa questão do pai dela, da vergonha que assim, a mãe dela ficou extremamente nervosa, né, quando descobriu, e o que leva ela é um lugar assim totalmente inóspito, totalmente sujo, né, pelo que ele imagina que é, porque ele nunca entrou. Então, ele vai descobrir que a Marina vai encerrar essa gravidez porque ele vai atrás dela. E ele observa ela de fora e ele fica conjecturando, tá certo falar isso? Fazendo conjecturas sobre como que ali, como que a mulher, como que essa pessoa que vai tirar o bebê dela, né? E aí você percebe que nesse momento, em específico, que eu me convenci de que o narrador não subestima nós leitores, porque em nenhum momento ele fala, ela foi lá para abortar. Em nenhum momento ela foi lá, ele fala isso, mas ele vai descrevendo, ele vai contando, e nisso ele está no bar conversando com outra pessoa, então você percebe que ele não subestima os seus leitores, ele quer que você persista para entender o que ele está falando. E o encerramento da gravidez dela é mais uma das cenas de invasão à mulher, né, descritas. Assim como a da empregada, assim como as mulheres que o Julião Tavares deflora. E a Marina é uma mulher que ela é descrita, eu estava lendo a respeito, que em duas situações diferentes, o narrador, o Luiz da Silva, ele fragmenta a Marina pra gente.
Então, na primeira vez que a Marina é mencionada no livro, ela é mencionada assim, Marina, o nome. E aí ele fala, a partir dessas letras comecei a fazer outras palavras. Amar, ria. Então ele vai fazendo palavras com as letras que compõem o nome Marina. Então ele fragmenta o nome dela. Em uma outra situação, ele descreve que imagina ela, ele vê ela, né, na verdade, e ele começa a imaginá-la sendo cerrada ao meio, como naqueles truques de mágica, né? Então, em diversas situações, ele vê ela fragmentada, ele vê ela tendo... O que mostra esse conflito dele com ela, né? Eu amo ou eu odeio? Eu acho ela interesseira ou eu acho ela o amor da minha vida? Eu acho ela uma P, como ele chama ela, ou ela é uma santa, né? Então, ele fica nesse conflito, porque ele fica sempre separando. Ele vê duas Marinas, ele vê dois de tudo. É um conflito interno, é um conflito externo e é um conflito que ele cria de todas as pessoas. E na visão dele, todas as pessoas estão nesse conflito, são esse conflito. E na verdade não somos, né? Se você for pensar, todo ser humano é um ser complexo. Só que eu acho que ele enxerga só a parte ruim. Ele só enxerga o fragmento, aquele prisma da pessoa ruim, ou que na visão dele é ruim. E ele se enxerga apenas como um ser inferior, enquanto que existe uma complexidade. Isso que é engraçado, ao mesmo tempo que ele fica nessa complexidade, ele acha que todo mundo é, e mesmo todo mundo sendo, ninguém admite, né? Ali no mundo dele. E eu gostei de uma coisa que você comentou sobre a esperança do Graciliano Ramos. Eu não sei reproduzir, que eu queria que você falasse. É que eu estava fazendo uma análise do último capítulo do livro, que ele usa... o Luiz da Silva está mal, né, com febre, de cama, já angustiado e se auto-martirizando por causa da morte do Julião Tavares, o crime que ele cometeu. E ele fica delirando, vamos dizer assim, com futuros de esperança, né? E todos esses sonhos dele são com o verbo no futuro do pretérito, né? Então, seríamos felizes, sempre assim, né? E inclusive o último verbo do livro é íamos descansar, ele e a Marina. Ele imagina um futuro ao lado da Marina sendo felizes. Íamos descansar. E esse padrão de futuro do pretérito, ao final, esse sopro de esperança, se repete depois no Vidas Secas, que é a maior obra do Graciliano Ramos. Então, quando a cachorra-baleia morre, ela tem um sonho que ela acordaria num céu cheio de preás, para ela poder se alimentar e brincar. Quando o Fabiano está acabando o livro, ele tem essa esperança de um futuro onde ele seria feliz, dormiria num colchão e realizaria o sonho da esposa, os filhos estudariam. Então é esse futuro do pretérito, que é um futuro que nunca vai acontecer, é um futuro de sonho, mas é como se o Graciliano Ramos dissesse assim, é possível sonhar, é permitido ter esperança. Então é muito legal, assim, porque são pessoas, as personagens dele são sofridas, seja psicologicamente, como Luiz da Silva, seja pela vida, surradas pela vida, como Vidas Secas, mas há esperança. Mas, aí eu tenho um contraponto, porque aí se a gente pensar no livro cíclico, se você volta no começo, você vê que essa esperança não deu muito certo. Você vê que essa esperança acabou. Que simplesmente ele acordou 30 dias depois e estava naquela mesma vida dele. Então, de novo, é uma coisa complexa. Então é genial esse livro. Por mais que não seja uma experiência de leitura fácil, né? Eu disse que é quase que uma maratona, que você tem que ir tentando, compreendendo. Mas quando você chega lá, quando você finaliza, você fala... Cara, valeu a pena. E aí você começa a raciocinar tudo, tentar ligar tudo que você leu. Você fala, nossa, gente, que brilhante essa história. Brilhante. Então eu gostei bastante, apesar da experiência de leitura ter sido difícil.
eu devo admitir. Eu diria cansativa. No capítulo em que ele mata Julião Tavares, a descrição dele, do Luiz da Silva, voltando para casa, cansado, não vou dizer morto, porque quem tá morto é Julião Tavares, mas acabado, né? Ele tá completamente acabado física e psicologicamente. Quando eu acabei esse capítulo, eu fechei o livro e falei, não, só continua amanhã. Porque eu estava cansado, eu tava, meu Deus do céu. Principalmente para você entrar na narrativa, você precisa de fôlego, você precisa entender a forma como ele vai narrar os fatos. E que eu acho que faz parte, é tudo ligado, né? Você pensar, fala de um ser complexo, uma história complexa, uma narrativa complexa, é uma experiência complexa, né? Então eu acho que tá tudo interligado, na minha visão. Total, numa sociedade complexa. E esse livro, você que é professor, né, ele tá na FUVEST. Lista da FUVEST desse ano, cai. Então, os alunos que forem ver isso aqui... Acho que a gente passou pelos principais pontos, assim. Então, os pontos que podem ser cobrados na FUVEST devem abordar algumas dessas questões que a gente mencionou aqui, com certeza. Gente, para quem participou, muito obrigada. Muito obrigada para apareceram umas pessoas, saíram, mas agora tem alguém. E para quem assistiu o IGTV, qualquer coisa, manda comentários, podem comentar, pode mandar DM, que a gente está aqui para fazer exatamente isso, né? Trocar essas experiências literárias. Um beijo, até mais!